Olá, amigos, voltando para a nossa leitura bíblica. Hoje nós iremos ler Gênesis do capítulo 19 até o capítulo 24. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí no capítulo 19, vamos até o versículo 24. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. O Senhor exerce a sua justiça diante do pecado de Sodoma e Gomorra. E eu quero convidar você a verificar no capítulo 18, no versículo 20. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. O Senhor, no capítulo 19, ele envia 2 anjos até Sodoma, e eles vão ser recebidos por Ló naquela cidade. E a perversidade do pecado daquele povo, daquela cidade, era tão intenso que o Senhor destrói aquela cidade. Então você percebe uma coisa, que o Senhor ele é justo, ele é perfeito, nele não há sombra de variações, e ele é santo, e na sua santidade ele não permite que o pecado fique impune. Então por conta disso ele destrói essa cidade. Então Deus exerce a sua justiça diante do pecado desse povo. Então nós conseguimos perceber o atributo da justiça de Deus e de como ele exerce a sua justiça diante do pecado. Agora no versículo 29 do capítulo 19, eu quero que você acompanhe comigo. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. A gente percebe no capítulo 18 também, a partir do versículo 16 até o versículo 33, Abraão intercedendo ao Senhor para que ele não destruísse aquela cidade. Então, o versículo 29 do capítulo 19 mostra o Senhor exercendo a sua misericórdia. Então ele exerce a sua misericórdia, lembrando da família de Ló, lembrando de Ló por conta da oração de Abraão. Então nós percebemos também Deus sendo misericordioso diante dessa terrível catástrofe. O Senhor exerce a sua misericórdia, ele salva a família de Ló. Não porque Ló merecia, mas porque o Senhor ele é cheio de misericórdia, cheio de graça, e ele escuta a oração daqueles que o temem. Abraão era alguém que temia o Senhor, que tinha fé no Senhor, que cria no Senhor, e o Senhor exerce da sua misericórdia diante dessa situação. E a gente pode acompanhar também no capítulo 20, Abraão repetindo o erro de mentir sobre a sua esposa, mas Deus cuida de Abraão de forma graciosa e misericordiosa. Você pode acompanhar isso no capítulo 20. E nós temos também no capítulo 21, no versículo 6 e 7, você pode acompanhar comigo. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Versículo 7 acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo eu lhe dei um filho em sua velhice. O Senhor ele cumpre a sua promessa. E Sara, ela tem o seu filho, o filho da promessa, Isaque. E é interessante porque se você acompanhar no texto, você verá que Abraão ele tinha 100 anos de idade e Sara já tinha 90 anos. Então o Senhor, ele realmente faz esse milagre. E aquilo que ele tinha prometido para Abraão, independente das circunstâncias, independente da idade de Sara e da idade de Abraão, ele cumpre na vida de Isaque. Então, não há impossíveis para o Senhor. O Senhor pode todas as coisas. E a verdade é que aquilo que ele prometeu, aquilo que ele determinou na sua palavra, será cumprido. Então nós devemos realmente confiar no Senhor e nas suas promessas. Eu quero que você reflita comigo sobre algumas coisas acerca da leitura que a gente fez hoje. A primeira coisa, o pecado, ele nos cega, nos escraviza e nos leva à destruição. Veja o que acontece com a cidade de Sodoma e Gomorra. A vontade de Deus para o homem é que ele viva para a sua glória, ele vive em obediência, que ele viva alinhado ao propósito pelo qual ele foi criado. Mas o pecado distancia o homem de Deus. E Deus, sendo justo, ele não deixa impune o pecado. Eu quero que você reflita comigo em uma situação. Imagina aí na cidade onde você vive, um meliante, um bandido, ele chega numa casa e ele adentra essa casa. E ele faz coisas terríveis nessa família. E ele mata as pessoas dessa casa. E a cidade toda fica sabendo dessa notícia. E imagino eu que toda a cidade vai estar revoltada diante desse crime. E toda a cidade vai estar com sede de justiça. E vai esperar que o juiz que julgue a causa desse bandido possa condená-lo a uma pena muito severa. Agora, imagina só, se esse juiz olha para o bandido e fala assim:
olha, você não deve nada, você fez realmente uma coisa perversa, mas eu estou aqui te concedendo perdão do seu crime. O que você diria diante desse fato? Você diria que esse juiz é injusto, que esse juiz não está sendo ponderado, ele não está seguindo aquilo que a lei determina. Então percebe só, o Senhor Deus, ele sendo Deus Criador, ele não pode deixar impune o pecado. Mas percebe também Deus sendo gracioso, porque ele escuta a oração de Abraão e ele age com misericórdia na família de Ló e de forma graciosa, sendo que Ló merecia também provavelmente a destruição, pois ele era um pecador. Mas Deus decide salvar Ló e sua família. Então, o mesmo Deus que é justo e que penaliza o pecado, ele providenciou um meio para que nós sejamos salvos. Assim como ele salva a família de Ló, ele providenciou Jesus Cristo, seu Filho amado. E Jesus Cristo derrama o seu sangue na cruz. E através do seu sangue nós podemos ter vida. E nós podemos ser redimidos do dia da ira de Deus. Nós temos falado sobre isso e eu gostaria de enfatizar. Nós precisamos realmente da graça de Deus. Aquilo que nós merecemos é a destruição. Mas Deus, ele pode nos alcançar com graça. E eu oro para que você se renda ao Senhor diante dessa graça. A segunda coisa que nós percebemos, Deus é misericordioso e nos salva quando cremos nele e temos fé na sua palavra. Abraão cria no Senhor, Abraão tinha fé na palavra do Senhor. Abraão ora ao Senhor e Deus responde a oração. No versículo 29, nós lemos aqui do capítulo 19, que o Senhor lembra da oração de Abraão. Lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe. Então o Senhor, ele é cheio de graça e misericórdia. E se nós cremos na sua palavra, se nós cremos na obra de Jesus, nós podemos ser salvos da justiça de Deus, da ira de Deus. A terceira coisa, nós devemos lutar contra o pecado que desagrada a Deus. Perceba a gravidade do pecado. O pecado realmente é algo terrível, é algo que traz consequências horríveis. Então nós devemos lutar contra esse pecado. Nós devemos alinhar nossa vida à vontade de Deus. E você precisa realmente conhecer o Senhor, conhecer a sua palavra. Você precisa do seu Espírito Santo para que ele te santifique, para que ele te transforme. A quarta coisa que eu quero que você reflita é que não há impossíveis para o Senhor. Não há impossíveis. Perceba o que o Senhor faz. Ele faz um milagre. A Sara tem um filho com 90 anos de idade. E eu queria depois contar para você um pouco acerca da nossa história, da história da minha família. E nós temos muitos milagres, nós temos a alegria de poder caminhar com o Senhor, não que seja porque mereçamos, mas por conta da graça de Deus. O Senhor tem feito grandes milagres em nossas vidas e nós podemos compartilhar acerca desse Deus verdadeiro, desse Deus amoroso, desse Deus que nos alcança com graça e esse Deus que faz coisas maravilhosas, que atende nossa oração. E nós podemos eu posso depois gravar um vídeo falando um pouco sobre essas histórias, mas eu quero que você fique com essa verdade. Não há impossíveis para o Senhor. Aquilo que é impossível para um homem não é impossível para Deus. Então que Deus te abençoe, que você viva uma vida alinhada à vontade de Deus. No nome de Jesus.